Bom, pessoal, vamos começar agora nossas aulas sobre linguagens, códigos e suas tecnologias, com foco no Enem. Essas aulas são direcionadas aos alunos da Escola Estadual Saturnino de Souza. Pessoal, o Exame Nacional do Ensino Médio está presente na vida dos estudantes brasileiros há mais de 2 décadas, desde que foi instituído em 1998. De lá para cá, sua importância é crescente. A prova do Enem, pessoal, é diferente da maioria das provas dos vestibulares tradicionais e das avaliações aplicadas no ensino médio. Não se trata de dizer que é mais fácil ou difícil que as outras provas, mas compreender por que ele é tão diferente. Uma das dicas, pessoal, é, até a realização da prova, consultar o portal do Enem, os regulamentos e ler as informações disponíveis no site do INEP. As competências e as habilidades. Bom, a avaliação do Enem é elaborada a partir de competências e habilidades que compõem a matriz do exame. De acordo com o MEC, competências são as modalidades de inteligência que usamos para estabelecer relações entre o que desejamos conhecer. Já as habilidades são competências e estão ligadas ao saber fazer. O que são as competências? Em educação, o conceito de competência surge como uma alternativa para a capacidade, aptidão, potencial ou conhecimento. É a competência, pessoal, que permite aos alunos enfrentar um conjunto de tarefas e de situações educativas. Nesse sentido, a competência se torna uma construção pessoal, singular e específica que se manifesta pela adequação de um indivíduo a uma situação. A competência é observada quando, perante uma circunstância, o aluno é capaz de mobilizar adequadamente diversos conhecimentos prévios para buscar uma resposta viável. Em resumo, pessoal, a competência é uma combinação de conhecimentos, motivações, valores, atitudes e emoções e outros ingredientes de caráter social e comportamental que podem ser mobilizados para gerar uma ação eficaz em um contexto específico. Ou seja, em situações de ensino-aprendizagem, o indivíduo aprende a identificar e a descobrir conhecimentos e a mobilizá-los de forma contextualizada e propor resolução de situações e problemas. Bom, gente, como vocês podem ver, esse quadro é um resumo das 9 competências de linguagens, códigos e suas tecnologias. A competência 1 diz assim: quem não se comunica se trumbica. Claro que isso é uma forma mais popular de mostrar o que está lá na competência 1. A gente vai ler nos próximos slides mais detalhadamente cada competência, ok? Competência 2, a língua estrangeira. Então, o principal norte dessa competência é sobre a língua estrangeira moderna. Competência 3, a linguagem corporal. Competência 4, a arte expressando ideias e emoções. Na competência 5, nós vamos desenvolver sobre os aspectos literários, a literatura. Competência 6, o texto, seu contexto e sua função. Competência 7, opiniões e ponto de vista. Competência 8, a diversidade linguística. E a competência 9, as tecnologias da comunicação. Bom, o que são as habilidades? As habilidades, pessoal, elas dialogam com as competências. Uma é a unidade da outra. O saber fazer, que é a habilidade, associado ao conhecimento, forma uma ideia de competência. Ou seja, a habilidade é a aplicação prática de uma determinada competência para resolver uma situação complexa. Em resumo, uma habilidade é a possibilidade de um indivíduo concretizar algo, seja isso uma operação matemática, uma interpretação textual e até mesmo um desenho. Assim, pessoal, para que uma habilidade seja posta em prática, é preciso ofertar situações de aprendizagem que proporcionam desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. O saber fazer.
A habilidade, pessoal, é a aplicação prática de uma determinada competência para resolver uma situação complexa. Quando o indivíduo aprende a ler e escrever, quando ele domina esse processo, podemos falar que ele apresenta uma habilidade de ler e escrever. O importante é que com essas habilidades ele alcance a compreensão de um texto a partir de sua leitura. Vocês podem reparar aqui algumas habilidades: compreender e utilizar variáveis, compreender e utilizar gráficos, analisar dados estatísticos, interrelacionar linguagens, contextualizar arte e literatura, compreender as variantes linguísticas, compreender a geração e o uso de energia, compreender a utilização de recursos naturais, compreender a água e sua importância, compreender as escalas de tempo, compreender a diversidade da vida, utilizar indicadores sociais, compreender a importância da biodiversidade, conhecer as formas geométricas, utilizar noções de probabilidade, compreender causas e consequências da poluição ambiental, entender processos de implicações da produção de energia, valorizar a diversidade cultural, compreender diferentes pontos de vista, contextualizar processos históricos, compreender dados históricos e geográficos. Toda habilidade é estruturada por um verbo, uma tarefa cognitiva, um conteúdo e um contexto. Vejamos alguns exemplos. Então, nós vamos fazer, pessoal, a leitura dessa forma. A competência, né, é o geral, e a habilidade 1, por exemplo, é de linguagens, códigos, suas tecnologias. A tarefa é identificar. O conteúdo, o que, né? Diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Percebam, pessoal, que eu tenho aqui na minha habilidade a tarefa, que é identificar, depois eu tenho o conteúdo e por fim eu tenho o contexto, ou seja, onde eu vou utilizar esse conteúdo. Porque lá no Enem a preocupação não é só o que você sabe, mas é o que você sabe fazer, como você utiliza o seu conhecimento. Ok? A competência de área 1, pessoal, aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Então, a habilidade 1 pede para você identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. A habilidade 2 é recorrer aos conhecimentos sobre linguagens e sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. A habilidade 3, relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. Habilidade 4, reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Bom, eu não vou ler todas as competências e áreas, porque nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios com as habilidades e as competências na prática. Assim vai ser a melhor leitura, tá bom? Eu vou fazer só uma leitura geral das outras habilidades, que são muitas. Bom, a competência da área 2 é conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. A competência de área 3 é compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. A competência 4 é para compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação, integrador da organização do mundo e da própria identidade. Competência da área 5. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Competência de área 6. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação.
Competência 7. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Competência 8. Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. E a competência 9. Entender os princípios, a natureza, a função, o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõe solucionar. Se vocês observarem lá naquele terceiro slide, que tem lá as habilidades, as competências, de forma bem resumida, né, falando sobre cada uma competência, vocês podem ver que elas encaixam na linguagem mais simples sobre essas competências. Aqui existem mais termos técnicos que são importantes, né, mas lá é para você entender a essência dessas competências, ok? Bom, pessoal, depois a gente vai elaborar algumas atividades sobre cada competência, cada área, né? Cada habilidade, para vocês irem treinando para fazer a prova do Enem. Os alunos que não vão fazer a prova do Enem também vão aprender, né, a utilizar essas habilidades, porque no mercado de trabalho existe muita competitividade, né? Então é importante para o aluno sair da educação básica com informações, com conhecimento que sejam próprios da educação básica. Então, para a motivação, não tem aí essa frase, chega de mimimi e vamos treinar, né? Façamos a nossa parte. A gente só aprende a andar de bicicleta andando. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, que é escrever, a leitura é importante e a escrita, o treino diário, também é muito importante. Nós agradecemos pelo acompanhamento da aula, as referências, né, das imagens, dos textos, da elaboração, o e-mail para contato, Escola Saturnino de Souza. Até mais.